Bom dia pessoal, meu nome é Byron. Estamos aqui com um documentário do BBC IFES. Trouxemos alguns alunos do campus, alunos do terceiro ano de redes de computadores, para falar sobre polímeros e poluição plástica. Vamos ver o que eles têm a falar sobre isso. Bom, primeiro temos que saber o que é polímeros. Polímeros nada mais é do que uma macromolécula composta por milhares de unidades de repetição. Essas unidades são os meros e fazem ligações covalentes entre si. Bom, e o manômetro é a matéria-prima para a produção de polímeros. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, os polímeros não foram inventados pelo homem. Já tinha vários exemplos deles na natureza. Exemplo é a lã, a madeira, o couro. Porém, com o passar do tempo, com todo o avanço da tecnologia, os humanos foram criando seus próprios polímeros, dividindo em duas partes, os polímeros artificiais e os polímeros naturais. Para diferenciar um polímero natural de um artificial é fácil. Os naturais são os que são encontrados na natureza, também chamados de biopolímeros. São grandes exemplos dessa classe as proteínas, os polissacarídeos como amido, celulose e glicogênio, a borracha extraída de seringueira e entre outros. São úteis na fabricação de diversos materiais como papéis e pneus, além de proteínas e polissacarídeos estarem presentes nos alimentos que ingerimos e serem fundamentais para o corpo humano. Enquanto o polímero artificial ou sintético são produzidos em laboratório e surgiram da necessidade de imitar os polímeros naturais. São produzidos através da síntese, processo que surgiu na segunda metade do século XIX, após descoberta da química orgânica. Só alguns exemplos: polietileno, que é polímero de maior aplicação comercial, polipropileno, o poliestireno, o policloreto de vinila, o teflon e entre outros. Os polímeros são produzidos por um processo químico conhecido como polimerização, sendo a reação que une quimicamente as moléculas de monômero, dando origem às macromoléculas. Além disso, a principal matéria-prima para a produção dos polímeros é o petróleo. Porém, por ser uma fonte esgotável, também são usados o gás natural e outras fontes renováveis, como o etanol. Bom, agora que já sabemos o que é o polímeros, como são feitos, a partir de que, vamos falar sobre o problema dessa produção em massa. A partir da década de 60, com a revolução das embalagens, foi substituído o papel e o papelão pelos plásticos, enquanto os líquidos que antes vinham em vidro também foram substituídos pelos plásticos, plástico que é derivado de polímeros, que é um produto que demora cerca de 100 a 150 anos para se decompor, prejudicando e muito o nosso meio ambiente. A sociedade atual vive um grande problema ambiental, que é a poluição produzida pelo plástico. O plástico é um exemplo de polímero que é prejudicial à vida marinha. Alguns deles podem ingerir o plástico, causando problemas à sua saúde, além de outros problemas. Exemplo é o do famoso com as tartarugas e o seu canudo. Afetando a vida marinha, os plásticos desequilibram toda a cadeia alimentar, pois vários animais marinhos estão na base da cadeia, além que animais terrestres podem ser afetados, prejudicando também a biodiversidade. O descarte de maneira inadequada do plástico pode prejudicar o solo, pois sua decomposição é longa. Um exemplo é para você que é mais jovem, que a sua primeira fralda de plástico ainda não se decompôs. O plástico também pode prejudicar a saúde humana, que pode sofrer distúrbios, entre outros problemas de saúde. Todo esse problema ambiental causado pelo plástico existe porque esses plásticos várias vezes são descartados aleatoriamente e de maneira totalmente contra o meio ambiente. Esse descarte aleatório existe por diversos motivos. Um exemplo é a falta de educação ambiental nas escolas. As empresas que acabam também produzindo mais e mais plástico. A falta de aterros sanitários e a persistência em existir lixões a céu aberto em várias cidades, além de uma falta de uma verdadeira reciclagem. Bom, em relação aos aterros sanitários, infelizmente nem toda cidade tem aterro, mesmo existindo lei para isso. Enquanto o mito da relação com a reciclagem é que em muitos casos a reciclagem não ocorre verdadeiramente. As empresas acabam ignorando a parte da reciclagem, pois o foco está no superlucro. A reciclagem serve apenas para mascarar a poluição produzida por esses plásticos dessas grandes empresas. Sobre a educação ambiental e o destino do lixo, fizemos uma entrevista. Olá, boa tarde, nós estamos aqui com Milena do Terceiro Redes. Bom, você poderia dizer para nós qual a sua idade? 19 anos. Você poderia dizer o que você acha sobre o plástico? Assim, o plástico, ele é muito versátil, né? Ele foi a melhor coisa inventada pelo homem e a pior também, porque ele não tem o descarte correto, não tem como reutilizar muito bem o plástico. Mas, ao contrário, ele pode ser usado em várias coisas no nosso dia a dia. E após utilizar, como você faz o descarte?
Assim, da minha parte eu faço desregulado, né? Porque não tem como reutilizar o plástico e eu só jogo no lixo e não sei o destino, não sei o que vai acontecer com ele. Bom, muito obrigado pela sua entrevista. De nada. E então, pessoal, podemos ver que muitos não têm conhecimento básico sobre o bom descarte. Alguns acabam simplesmente replicando atos de outras pessoas e tornando verdadeiros alienígenas da Shopee. Será se realmente vale a pena continuar a produção de plástico? O uso excessivo de plástico vem causando danos para o nosso planeta. E sempre essa pergunta. Primeiro, vale a pena destacar que grande parte dos plásticos são de uso único. Isso vai prejudicar demais o meio ambiente. Outro ponto que é a utilização desse plástico se tornar mais viável para a indústria, por ser bem mais barato, além de poder ser útil em diversas áreas. E, infelizmente, hoje o plástico se tornou fundamental. Outro problema bastante recorrente é os microplásticos. Esse é o mais preocupante, ainda para a saúde humana, que nada mais é que pequenos fragmentos de plástico. O microplástico é tão preocupante que inclusive já foi encontrado partículas deles em pulmão humano. Mas como diminuir a poluição produzida pelo plástico? Foi pensado que se produzir plástico por produtos biodegradáveis seria algo vantajoso. A princípio, parecia ser uma boa ideia, pois esse tipo de plástico se decompõe mais rápido, já que pode ser digerido por fungos ou bactérias. Contudo, esse tipo de produto produzem gás metano, prejudicando também a camada de ozônio. Além de que, se for destacado de maneira errada, não irá ter diferença de um plástico produzido por petróleo. Eu acredito que se as pessoas estiverem mais conscientes dos problemas do plástico, a reciclagem e outros meios para evitar a poluição podem funcionar. Como diminuir a poluição produzida pelo plástico? A meu ver, além do descarte apropriado para esses plásticos, a educação ambiental seria algo fundamental nessa luta, pois as crianças são o futuro e elas, mais conscientes, podem ajudar a salvar o mundo, além de conscientizar as pessoas, já que muitos têm o pensamento de que sozinho não vai mudar em nada, que cá entre nós é uma ideia bem pequena. Mas como diminuir a poluição produzida pelos plásticos? Bom, no meu ponto de vista, além dos pontos já ditos pelos meus colegas anteriores, acredito que a participação do governo é fundamental nessa luta, com rígidas fiscalizações e multas principalmente para as empresas multimilionárias que são as principais poluidoras, além de investir em processo de limpeza urgente, principalmente nos oceanos e em parques abertos e outros lugares assim. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o documentário do BBC IFES. Bom, espero que tenham gostado. Esse documentário foi gravado pelos alunos do 3º ano de Redes e Computadores. Então é isso. Valeu!